O que há de semelhante em Bertolt Brecht ao representar Joana, uma voluntária que desce até o submundo operário a fim de interceder em greve de trabalhadores atingidos por um lockout da indústria da carne, e em Émile Zola, ao retratar um trabalhador das minas de carvão francesas expelindo escarro preto? Ambos, Zola e Brecht, são autores engajados socialmente que buscaram, através da literatura, dar voz a setores que se encontravam em situação de vulnerabilidade social, na sua busca por garantias e direitos. O que a literatura tem a ensinar ao direito a respeito da vulnerabilidade social? Como a justiça trata aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade? Pois vulnerabilidade social é o tema do programa de hoje. Fique com a gente porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões que atravessam o direito e a sociedade contemporânea por meio de obras literárias. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema vulnerabilidade social. E para isso recebemos no estúdio a Henriette Caram, professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS, Drayton Gonzaga de Souza, professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul, e Mário Flaig, psicanalista e filósofo. Sejam todos bem-vindos e eu vou começar com a Henriette, né, sobre essa temática tão importante. E os dois livros, né, a produção foi muito inteligente, feliz por colocar o Zola e o Bertolt Brecht sobre essa questão de quem é vulnerável, né? Eu acho que isso é tocante, esses livros são tocantes. Bom, eu trouxe um livro que é igualmente tocante, Vidas Secas, de Graciliano Ramos. É um clássico da literatura brasileira, publicado em 1938, e que narra a história de uma família que tenta... Vulnerável, que tenta fugir da seca e da atrocidade que é a vida subhumana que eles levam no sertão nordestino. O que tem de mais interessante nesse livro para nós conversarmos hoje é a linguagem e a função, o papel que a linguagem exerce do ponto de vista de coibir a vulnerabilidade social que é determinada por conjunturas econômicas e políticas, né? Se tem algo que permite alguém não ficar nesse estado ou nessa posição, é adquirir a capacidade de defender os seus direitos, de falar por si, de ser seu defensor e seu porta-voz, que é o que nós não vamos encontrar no Fabiano, né? Chefe da família, que está presente em Vidas Secas. Perfeito. E eu não posso esquecer de te perguntar depois sobre o Vidas Secas, que eu gosto muito também, só para não esquecer, sobre quando os meninos entram na cidade depois e fazem um diálogo, quem fez todas essas coisas? Será que foi gente? E se foi gente, quem botou o nome? É a relação disso que é escrito antes de Macondo, antes de Gabriel Garcia Marques. 100 anos de solidão. Queria que tu fizesse depois uma relação disso, né, que é importante. O Drayton. Já que foi mencionado na abertura do programa o Bertolt Brecht, eu trouxe um texto do Bertolt Brecht, Pronto. não mencionado ali, mas deste grande dramaturgo alemão. É um texto de 1942 que tem como título A Cruzada das Crianças. Kinderkreuzzug, A Cruzada das Crianças. É um poema muito bonito, com 35 estrofes, e é um poema narrativo
em que o Bertolt Brecht conta a peregrinação de um grupo de crianças órfãos na Polônia, em 1939. Essas crianças, elas fogem dos horrores provocados pela guerra, especialmente, então, nesse caso, a Segunda Guerra Mundial. E é uma narrativa de vulnerabilidade, por assim dizer, porque as crianças são apresentadas com fome, com frio, é mencionada, por exemplo, a neve e o rigoroso inverno, a miséria e o desamparo. E o texto é uma espécie de clamor por paz, aparece diversas vezes a palavra paz, Frieden, e as crianças procuram um caminho de saída. Só que esse caminho não existe. Até placas indicadoras que estavam ao longo da trajetória delas, elas foram viradas. Então elas estavam desorientadas, Poxa. no frio, com fome e, inclusive, prestando ajuda mútua umas às outras. Aqui um trecho em que conta que a criança de 11 anos carregava uma outra de 4 anos. Muito bem. Tem um trechinho aí para ler para a gente? Eu selecionei um trecho, entre outros trechos aqui, eu acho que um que ia te agradar bastante, Lênio. Pensei nesse caso em Lênio, mas certamente a Henriette e o Mário vão apreciar também. Procuravam um país ou uma terra com paz, mit Frieden, sem trovão, sem fogo, ohne Donner, ohne Feuer. Não como aquela terra da qual eles saíram. E aí aparece a palavra aqui, Heimatlose, isto é, desterrados, sem terra natal. Richtungslose, sem direção, desorientados. Olha o charme do nosso programa. O Drayton traz o poema em alemão e traduz na hora. Isso, te mete? Te mete? Vamos lá. Por sorte, esse poema foi traduzido ao português. Eu não tive acesso à tradução, mas há uma tradução da editora Pulo do Gato. Claro. Mas, então, Bem, Mário... eu tive uma oportunidade de ir à Grécia há alguns anos, que é uma situação Isso é bom, isso é mais chique social, ainda. né? Isso é mais chique. Que é uma situação atualmente de vulnerabilidade social. E pude conhecer Olímpia, os meteoros, Corinto, ter uma ideia do Peloponeso, e etc. E indo de Atenas para Paris, e por acaso em Paris eu topei com um texto que eu me apaixonei. E fiquei tão apaixonado que fiz tudo para que ele estivesse em português. E esse que eu trago chama-se O Ofício de Zeus, de Scheid e Svembro, que trata do mito da tecelagem no mundo greco-romano. Então, eu estou pegando a vulnerabilidade pelo seu avesso, ou seja, aquilo que é o antídoto à vulnerabilidade. Essa metáfora, esse mito que aparece na Grécia e continua em Roma, da tecelagem dos antagônicos, e que vai estar retomado como paradigma no Político de Platão. Tá? O paradigma da tecelagem entre Andreia, a coragem, e Sofrosine, a sabedoria. Se só temos Andreia, é o ódio. Se só temos a Sofrosine, é o acomodamento, o conforto. Né? Agora, a composição dos antagônicos faz a força. Isso que na tecelagem, que é um ofício das mulheres, né? Inicialmente, como isso que produz a defesa maior contra esse desamparo, essa dissolução da condição humana, que tanto constitui a cidade,
constitui o pensamento, constitui a obra de arte, né? A literatura e o direito, né? A tessitura dos antagônicos. Claro. No direito, nada mais. A acusação e a contestação, né? Claro. Então, é em torno de toda essa mitologia que é trabalhada por esses dois especialistas, dos quais eu fiquei absolutamente apaixonado pela atualidade e pelo ensinamento que nos traz sobre essa questão do que dá consistência do social. A costura de acordos. A costura, né? A arte da costura. A arte da costura dos acordos, tecido social, tessitura. O tecido social, o tecido psíquico, né? Porque, vamos dizer assim, a vulnerabilidade está do lado da fragilidade do indivíduo, da fragilidade psíquica. E o impressionante, conversando com uma amiga que trabalha muito com as populações indígenas, especialmente os Guarani, no nosso meio, que ela me diz, mas eles são fortes. De onde eles tiram a força? Eles têm a fabricação dos cestos, a escultura na madeira dos animais e a linguagem. Né? Claro. Quer dizer, o que é o contraponto dessa vulnerabilidade? Como se pode enfrentá-la? Isso. Porque alguns dizem a pobreza. Não sei. Os Guarani são absolutamente pobres, né? Claro. E, no entanto, que força. Sim, e pobre sempre se é em relação a algo, né? A algo. A algo. E dentro deles, não há essa questão. Isso. E, muito bem, olha só, estou encantado com esta costura de temas que nós acabamos de fazer. Os belos textos, né? São o Graciliano com Vidas Secas, com toda a trajetória dos dois Brasis, do problema da miséria humana e num país como o nosso, o Brecht com seu engajamento, né, que aparece em tantos textos, alguns mais candentes, mais duros. Acho que o Santa Diona dos Matadouros é algo de arrepiar para quem lê, é muito forte. O Ofício de Zeus, sobre essa questão, que o Mário é apaixonado, porque num outro programa o Mário também falava de como as mulheres, costurando, elas conseguiam fazer a possibilidade da paz. Exatamente. No noroeste do Peloponeso, né, que as pequenas cidades estavam se degladiando, as mulheres, as anciãs, se reuniram para começar a tecer um manto, um tecido, para a deusa Hera. Aí vem os jogos heraicos. Né? Que coisa impressionante. E quando elas começaram a fazer isso, cessaram as guerras e essas cidades puderam conviver. Por isso que não dava para deixar a Grécia se esfalfelar, se esfacelar, porque das mínimas coisas, desde o Protágoras, o homem à medida de todas as coisas, que nós temos as medidas, tudo, a boca da noite, tudo, o homem de fato à medida de todas as coisas, nós pegarmos, e esta possibilidade de nós analisarmos um tema tão importante como é a vulnerabilidade social, individual e social, num país como o nosso, a partir da literatura e 3 textos tão interessantes. Direito e literatura, então, fez a base do tecido aqui para, depois da pausa, nós voltarmos com a discussão sobre esse tema da vulnerabilidade, e no próximo bloco vamos debater as causas do fenômeno da vulnerabilidade social. A gente já volta. O
Direito e Literatura está de volta, vulnerabilidade social, este é o tema do programa de hoje, e aqui no estúdio os nossos convidados nos ajudam a entender mais sobre o assunto por meio da literatura e hoje especialmente com os belos textos que foram trazidos. Em Os Sertões de Euclides da Cunha, o texto, né, o livro qualifica Estevão, um negro reformado, como alguém de desvulnerabilidade rara. O que significa essa desvulnerabilidade mencionada por Euclides, por exemplo? Para um mote, para a discussão do que é a própria vulnerabilidade. A questão é em que medida o sujeito, há um sujeito, e esse sujeito consegue se posicionar diante do contexto social em que ele vive como um ator social. Tá? A perda dessa posição de ator social é um sintoma da vulnerabilidade. Então, se poderia dizer também que o sujeito tem que ter o que perder também, porque quem não tem o que perder, que esse é um problema, por exemplo, da indignidade. Os presídios, por exemplo, quando o sujeito não tem o que perder. Ou o campo de concentração. O campo de concentração. O Viktor Frankl, né, É. na sua obra, fala várias vezes sobre isso, que um livro cujo título em alemão, a tradução em português, é Apesar de Tudo, dizer sim à vida, apesar de tudo, dizer sim à vida, que chega no momento em que não se tem mais nada para perder, vamos dizer assim. O que resta, então, quando eu não tenho mais nada para perder? Primo Levi, o que é um homem, né? Também. Dá para se pensar nesse estado de miséria absoluto, né? De desumanização absoluta. Se nos retiram tudo, né? Se nós não temos mais nada para perder, aonde que reside a nossa humanidade? Mas então, eu conheço algumas situações extremas que é o sujeito ser considerado louco, pobre e ter praticado um crime. Ele termina no manicômio judiciário. Né? Então lá encontrei o seu José, que estava lá porque habitava a unidade C, era um senhor muito simpático. Por que ele estava lá? Ele tinha encontrado uma senhora moradora de rua que nem ele, olhou para ela, ficou com muita pena dela, isso diz nos autos, né? E a matou. Uau! E quando eu estava lá, fazendo meu estágio como jovem, um dia chego e estava um alvoroço. Ele havia se enforcado. Veja, aquilo que ele viu nela era ele mesmo. Claro. Né? Até que chegou o dia que isso que ele viu nela chegou nele e ele deu um jeito de fazer com os lençóis lá, rasgou os lençóis e colocou na janela e se enforcou. Acho que está bem explicado, né? O que é vulnerabilidade, o que é ter a perder, etc. E aí vem a questão do direito e do Estado, Drayton. Por exemplo, a noção de welfare state, num determinado momento da nossa história, vem exatamente entrar para tentar desequilibrar um equilíbrio perverso. E vem, então, a própria noção de mínimo existencial. Isso. Faz com que a pessoa tenha condições de ter elementos que possibilitam a vida minimamente digna. E aí nós podemos voltar àquilo que foi dito há pouco. Aí eu tenho algo a perder, vamos dizer assim, se eu não tenho esse mínimo que possibilita que eu viva dignamente. Sim. No caso do direito, e isso pode se linkar com a própria noção de dignidade, que aparece na Constituição brasileira e na Lei Fundamental Alemã. E nesse contexto aqui da guerra, mencionado há pouco por mim, esse texto do Brecht sobre
as crianças, a cruzada das crianças, esse tipo de situação aparece em alguns livros contemporâneos e que se tornaram filmes. Podemos ver A Menina que Roubava Livros, Sim. tanto um livro que virou filme, ou O Menino do Pijama Listrado, A Vida é Bela, aquele que eu trouxe em outra oportunidade aqui, que é O Pedaço do Céu. Esses textos são bastante voltados para a infância. A infância como um lugar de grande fragilidade, de grande vulnerabilidade. Sim, certamente. E um período da vida que merece uma proteção a mais, vamos dizer assim. Nós temos, dentro da literatura engajada, né, como é o Brecht e como é Graciliano Ramos, nós temos também o Jorge Amado com Capitães da Areia, Sim. que também vai aparecer, né, essa vulnerabilidade ligada à infância, né? Ou na história recente brasileira também, como a Central do Brasil, aparece bem fortemente isso. E nós, parece que nos condoemos mais, temos uma compaixão maior quando vemos crianças em situação de vulnerabilidade, né? Especialmente a mulher e as crianças, né? Mas aí que está o elemento central da vulnerabilidade ou da não vulnerabilidade é a manutenção da dimensão da fala do sujeito. Quando a sua fala não vale mais nada, né? Quando o outro não o reconhece como um interlocutor, e isso nós encontramos no dia a dia, os moradores de rua. Quem de nós para e conversa com um morador de rua? Ele é um homo sacer. Exatamente. É um descartável. É descartável. Como diria o George Agamben. Então, ali, a condição do Invisível. reconhecimento de que a fala dele não vale nada, está destituída de qualquer dimensão de troca, nós temos o sinal da vulnerabilidade, né? Por isso que o antídoto a isso é ir nessas culturas e ver o que perdura como defesa que o indivíduo encontra. No caso dos Guarani, a manutenção da língua, por exemplo, né, é incrível, porque essa língua mantém o valor dessa fala. Como o Cluster diz, a fala sagrada. Né? E há uma identidade. Né? Exatamente. É uma identidade pessoal e uma identidade social. Social, né? Uma pertença. Né? E isso nós podemos ver em duas línguas, essa abordagem que tu estás fazendo, Mário, tanto no grego como no alemão. Porque no alemão, para expressar o estado adulto, nós usamos a palavra mündig, isto é, aquele que tem boca. Mündlich. Mündig. E o contrário, que é incapaz, o incapaz, no nosso direito civil, é unmündig. Então, aquele que não tem voz. Não tem voz, e nós falamos em português sem voz, sem vez, né? Então, aquele que não tem a capacidade de se expressar ou não é ouvido. E como é que diz cidadão em alemão? A cidadania. Bürger. E a outra, Staatsangehörigkeit, uma coisa Exatamente. assim? É pertença, né? A pertença ao Estado. E em grego, nós temos a palavra clássica epos, épica, né? Épica. E aí o desprovido do discurso é o nepos, daí vem nepotismo. Nepos. Aí, que interessante. então, é a criança, é o incapaz, o desprovido de voz, desprovido de discurso. Então, a linguagem como expressão, como autoexpressão, uma das funções da linguagem é essa, ela pode ser referencial, posso dizer o mundo. Sim, sim, mas... Posso me comunicar com alguém, mas eu posso também me autoexpressar. E o fato de eu não ter acesso à linguagem impossibilita a minha autoexpressão, que é um elemento fundamental no desdobramento, no desenvolvimento humano. Eu poder me autoexpressar, me desenvolver como ser humano. O Stephen Georg tem um poema famoso, Se que nada seja, onde falta, onde quebra, Gebricht, a palavra, né? Sim, Wortgebricht. E isso eu acho magnífico, né? E que também a Bíblia, né? A Torre de Babel. No princípio era o verbo, depois a Torre de Babel, que vai tirar a linguagem. Se tira a linguagem, te tira o mundo. E aí o que tu faz ainda? O que tu
fases aí, né? E o Perdão. Essa personagem que é o Fabiano em Vidas Secas é o sujeito que não tem acesso à linguagem, né? É o sujeito que fala monossilabicamente quando fala, que não sabe se defender, que não sabe tomar nenhuma atitude. Por quê? Porque ele não tem um lugar. Isso estava presente no Ele trecho não consegue nem dizer o mundo. no trecho do poema que o Drayton leu, que é não pertencer a lugar nenhum. Sim, sim. Né? A ausência de pertencimento De a algum referência, lugar, né? Sem né? referência. A ausência de identidade, a ausência de linguagem. E a questão de poder dizer o mundo, né? Se eu não posso dizer o mundo não é, né? Esse é uma questão. É um exercício próprio de apropriação do mundo, o fato de eu poder dizê-lo e através da fala, de nominar o que me circunda, de eu me sentir em casa. O Gadamer tem um texto maravilhoso sobre língua materna e terra natal. A terra natal como sendo aquele lugar onde eu posso usar a minha língua materna. Uhum. Quando eu estou em casa. Quando estou em casa, quando eu volto às minhas origens, quando eu vou Sim. visitar meu pai e minha mãe, eu posso usar a linguagem mais natural possível da minha infância, das minhas referências, sem dar explicação. Agora, se eu estou num contexto que não é o meu, eu vou ter que usar mais linguagem para poder me sentir em casa. E não vou me sentir em casa. Agora, vejam uma coisa interessante, né? Nós temos o paterno presente em tudo, né? Sim, mas a língua é A materna. língua é materna, né? A língua é materna. Nós falamos em patrimônio, nós falamos em função paterna, nós falamos... O adjetivo paterno, ele está presente em diversas situações. O adjetivo materno só está presente na língua, né? E com uma força brutal, Claro. né, Mário? E isso teve uma evolução, porque um tempo se chamava sermo patris, então era o discurso do pai. Depois passou a linguagem da ama, porque quem ensinava a linguagem para a criança não era a mãe nem o pai, mas a ama de leite. E depois passou para esse conceito de... Nós temos que conceder que a composição dos antagônicos vai se chamar matrimônio. Perfeito. Magnífico. No próximo bloco, eu quero deixar a pergunta engatada sobre a questão da vulnerabilidade diante da lei. Paradoxalmente, a lei pode me desvulnerabilizar, mas eu ficar diante da lei e depender e eu não posso fazer nada, que eu dependo de outro, não me torna um vulnerável também. Próximo bloco a gente vai tratar desse assunto, Direito e Literatura, faz um rápido intervalo, nós já voltamos. O que eu quero dizer... Vulnerabilidade social, esse é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto, direito e literatura. O que a literatura pode nos ajudar, nós já discutimos aqui três possibilidades, 3 livros importantes e que vai nos proporcionando um approach com relação ao que é vulnerabilidade. Eu levantava a pergunta antes, eu queria que o Drayton tecesse, né? Ô Mário, que o Drayton tecesse, em homenagem ao teu livro, tecesse comentários, né? Sobre essa questão do diante da lei, de depender do outro, e quando a própria lei... Você tem o direito, mas alguém tem que te dar esse direito e, paradoxalmente, o que tu tens direito, se depender do outro, já é um problema, porque tu te tornas vulnerável. E especialmente quando eu me encontro nessa situação daquele que depende da prestação jurisdicional. Isso.
Aí tudo muda. Quando, por exemplo, eu me encontro na situação de réu, aí eu começo a querer regramentos mais seguros. Dois elementos as quais chamaria atenção para certitude, isto é, a certeza, não viver na era da incerteza, e a securitas, a segurança. Quando eu me encontro nessa situação de vulnerável, vamos dizer assim, do ponto de vista em relação à lei, em relação ao judiciário, aí eu quero buscar segurança e certeza. Eu não quero operar com a era da incerteza, ou era da insegurança, tempos líquidos. Não, eu quero coisas sólidas. Agora, até um colega disse, nem é mais tempo líquido, é gasoso, não chega nem a ficar líquido. Então, e numa situação em que a subjetividade tem um espaço muito amplo de ação, nessa mesma medida, aumenta a insegurança e a incerteza. E a vulnerabilidade. E eu me torno mais vulnerável. Porque eu tenho que poder estar em condições de poder, de alguma forma, prever o que vai acontecer comigo. Perfeito. E não, por exemplo, eu não posso querer que uma sentença que me condena seja fruto de um Ctrl-C, Ctrl-V. Perfeito. É que... A pessoa lá se enganou e a sentença não foi absolutória, mas condenatória, porque copiaram errado de um outro lugar. Ou quando o argumento for no sentido de que se você botar um não na frente não muda nada. Um pouco do que os neopositivistas faziam como critério semântico de sentido. Se você botar um não, os doentes se apaixonam. Se você disser os doentes não se apaixonam, a diferença faz doentes não existe. Então, esse é um problema que se serve para qualquer lado nenhum. É que a Drayton se permite, me parece que essa situação dessa operação no arbitrário da opinião subjetiva, ela remete a uma coisa bem importante de a gente explicitar. Lacan fala que a criança ela está exposta de saída a um dito primeiro, que legisla, que legifera e que é uma obscura autoridade. Esse dito primeiro é o dito materno. Né? E aí Freud, o pano de fundo é Freud, né? Que Freud fala que a criança ela está entre a intuição, a sensibilidade do outro materno e a dimensão geistlich, espiritual, do pai. Né? E que a cultura, a civilização, ela implica uma passagem dessa intuição sensível para uma dimensão que ele chama espiritual. Né? O que quer dizer isso? Ora, esse dito primeiro, ele opera intuitivamente. Ele não dá razões. Né? Ele não implica uma reflexão. Ao passo que o lado paterno implica que passe por um crivo de reflexão. Né? Então, me parece que essa situação é uma espécie de volta a essa obscura autoridade, é uma autoridade obscura, que se orienta por essa subjetividade que é pura intuição, é uma intuição sem conceito. Né? E isso é terrível, porque isso cai sobre um arbítrio destruidor. Né? Vamos dizer assim. É uma espécie de volta... É o não direito. Aquilo que os gregos conseguiram avançar para além disso. A passagem da tirania para o funcionamento da polis, eles já fizeram esse passo, mas é um retorno, é um retrocesso. Vocês se dão conta que se o direito diz ele mesmo que alguém para decidir pode decidir com liberdade, ele está dizendo, ele está afirmando a sua contradição. Sim. Então, um dispositivo que diz que o juiz tem livre convencimento não é direito. Porque é uma autodestruição do direito. É uma direito. autodestruição do discurso. É um discurso sem limites, sem contornos, vamos dizer assim, né? Sim.
Sim. Esse espaço decisório ele tem que ter um quadro referencial, vamos dizer assim, um Sim. ramen, e tem que ter limites. Né? É. Um build. Não pode ser algo Sim, sim. desmedido. Não pode ser o caso da A desmedida, né? A desmedida. Né? A vulnerabilidade é da ordem da desmedida. Perfeito. Porque aí não se trata, né, de estar diante da lei, mas estar diante de um sujeito que está acima da lei. Autorizado pela própria lei. Exato. Sim, sim. Né? Esse é o paradoxo, quer dizer, é uma contradição performativa, né? Que paradoxos são coisas sobre as quais a gente não pode decidir, né? Então, alguém da teoria do sistema, se o Leonel estivesse aí, poderia falar da autopoiese, que é o modo de falar sobre os paradoxos, que são modos de falar sobre contradições performativas, né? Sem dúvida. Sim. Mas então, o que nós achamos sobre os grupos vulneráveis, por exemplo, dentro de uma dada sociedade? Falamos em lei, falamos no próprio personagem Fabiano e sua mulher e seus filhos, falamos da possibilidade, digamos, como os gregos tratavam desse problema, de como se pode costurar, e um engajamento de um autor como Bertolt Brecht, e com vários textos que falam, de um lado, da miserabilidade social, de uma vulnerabilidade da pobreza, do fundo do poço, do lixo, e do outro lado, a guerra, que produz vulnerabilidade. Numa sociedade como a nossa, como é que vocês veem, digamos, a possibilidade de minimamente emancipatória, não diria, que é muito, Sim. mas de inclusão, poderíamos chamar assim. Ou pelo menos de não marginalização, de não exclusão, né? Eu encontrei uma coisa interessante sobre isso. No Político de Platão, que o Svembro e Scheid trabalham longamente, né, no paradigma da tecelagem, lá pelas tantas, Platão fala da guerra civil. Né? E Platão vai muito atrás da etimologia das palavras, né? Stasis é como os gregos dizem, é guerra civil. Só que a raiz desse substantivo é a mesma raiz de histologia, em português, né? Histologia. O que é? Histologia, os tecidos, né? O estudo dos tecidos. Quer dizer, o mesmo termo, a mesma raiz para dizer guerra civil é com o mesmo fio que se tece. Perfeito. Tá? Quer dizer, como a partir dessas condições terríveis de vulnerabilidade, como daí tecer. Né? Não é uma solução de fora, uma solução, mas com os elementos. Quer dizer, isso é a bricolagem. Isso é o sujeito que... os pichadores. E daí diz, não, mas picha aqui para mim essa parede que está muito feia, né? E ele vai fazer ali outra coisa. Claro. Quer dizer, como as possibilidades de criatividade humana nas quais se deve apostar. E nesse contexto, talvez eu possa mencionar a questão da perda da coesão do tecido social. Porque o Lênin mencionou grupos mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Com certeza, há grupos que são mais vulneráveis. No entanto, no nosso contexto, e recentemente nós vimos isso no Rio Grande do Sul, parece que essa vulnerabilidade se generaliza. Porque, se eu vou sair à noite, eu estou correndo grandes riscos. Eu estou cada vez mais vulnerável. Posso estar num ponto de ônibus esperando a condução e, devido a uma chacina, né, como aconteceu esses dias aqui perto de Porto Alegre, em Canoas, uma pessoa que está esperando o ônibus para ir para o trabalho, uma professora, é assassinada. Pode não ser, mas estar. Eu não sou, mas posso estar
Isso me faz lembrar... Me tornar É, Sim. numa dada contingência, por exemplo, num aumento de violência, falta de segurança, menos policiamento, aumento da miséria, mesmo quem não é se torna. Se torna. Quem é que não olha em casa, ao chegar na garagem, para os lados, antes de abrir o portão da garagem? Quem é que não olha para os lados ou dá uma volta até na quadra 11 da noite? Todos. E no Brasil, hoje em dia? isso me faz lembrar um Feliz Ano Novo, Que texto. né? Onde nós temos os vulneráveis, Isso para o nosso telespectador é um conto do do Rubem Fonseca, Rubem Fonseca, que é Que conta- terrível, que é horrível. horrível. Mas a arte faz isso, né? É. A Choca. arte faz isso. Trata de coisas terríveis, no caso desse conto, com uma linguagem curta, com uma linguagem seca, com uma série de palavrões, né? Mas é uma representação bastante fiel que nos comove, né? Então, o que que nós temos? Nós temos 3 sujeitos miseráveis, de uma classe econômica muito baixa, que invadem uma casa na festa de Ano Novo. E aí nós podemos pensar, quem são ou quantos são os grupos vulneráveis nesse conto, Exatamente. né? Isso que o Drayton falava, nesse conto há também a vulnerabilidade social daquele que tem posse. Claro. Temporária, né? Aquilo que está sendo tirado é pouco, perto do que o sujeito tem, mas eles estão numa situação de vulnerabilidade. A menção a Rubem Fonseca, o nosso telespectador deve pegar esse texto também, entre outros que a gente sugere aí, o professor levar para a sala de aula, quando o assunto está muito idealista assim e tal, uma concretude é muito bom. Vamos para um rápido intervalo. No último bloco do programa a gente continua a discussão sobre vulnerabilidade social e falar mais um pouco do contexto de Terra Brasília, de Pindorama atual. Já voltamos. Pois, estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute vulnerabilidade social, por intermédio de narrativas literárias, né? Recentemente, dezenas de trabalhadores bolivianos em condições análogas à de escravo foram libertados na cidade de São Paulo. E os contratantes eram grandes redes varejistas de roupas. E esse é um assunto aí sobre vulnerabilidade que é bom de discutir ao lado do problema de uma sociedade complexa, né? Que envolve cotas como um modo de tentar resolver isso. Como é que vocês vê essa questão hoje? Aquelas situações assim que a gente já tem discutido muitas vezes aqui no programa, né? O subemprego, o trabalho infantil, né? São todas situações que estão bastante presentes na realidade brasileira. E que, eventualmente, quando são divulgadas na mídia, nos comovem. Mas é sempre uma comoção que me parece um pouco passageira. Né? Parece que nós temos uma lembrança muito curta para tudo e um compromisso muito curto com tudo. Tráfico de crianças. Tráfico de crianças, tráfico de órgãos, tráfico de mulheres. Né? Esses vulneráveis que estão em cada esquina e que a gente a cada esquina encontra. Vocês não acham também que o Brasil assim tem coisas tão paradoxais e um pouco fofas também, assim, um pouco gasosas ou líquidas, que é a proteção ao trabalho infantil, quando às vezes nem trabalho há. Se existisse Ministério Público do Trabalho na época que eu era criança, o meu pai teria sido processado várias vezes. Exatamente. Porque na agricultura... Porque na agricultura, às vezes eu era retirado com bilhete da aula, levava um bilhete para o professor dizendo amanhã ele não vai na aula porque vai ajudar na colheita ou na capina do arroz. Né? Se algum procurador do trabalho pegasse isso, meu pai e minha mãe estariam lascados. Não. Então tem um pouco também de um país de modernidade tardia
das contradições que se estabelecem, né? Mas, enfim, eu tenho... o Estado, por vezes, lança mão de políticas criminais e acaba criminalizando pessoas marginalizadas, né? Ao invés de ele fazer políticas de cunho social, ele usa o direito penal. Que devia ser, como se comumente, desde o primeiro semestre de direito penal se fala, a última ratio. Pois é, isso é uma ficção. É uma ficção, né? Porque não é a última ratio nesse contexto que tu mencionas, né? Ele lança-se mão dele já muito cedo, vamos dizer assim, antes de serem propostas políticas positivas, afirmativas aí, né? É que afora as condições de sobrevivência, né, que implica alimentação, moradia, saúde, essas coisas, né, o que se passa é que desde muito cedo, seja nos gregos, seja no que a gente sabe, o que dá para uma criança o acesso à condição de a sua dignidade? E há uma coisa que é absolutamente essencial. Os gregos chamavam paideia, né? E que a gente chama educação. A mim me parece que quando essas condições do acesso à educação, que é o meio, são os meios pelos quais o sujeito é capaz de ocupar um lugar reconhecido nesse tecido social, quando isso não é oferecido a uma criança, a vulnerabilidade se infiltra. Perfeito. Vocês não acham sobre vulnerabilidade nessa linha que um país como o nosso, quem tem condições deveria pagar a universidade pública devia ser para os vulneráveis, socialmente falando, em termos de hipossuficiência econômica, e não para quem tem um carrão e estaciona na universidade pública, porque não é uma perversa reprodução de uma dada sociedade que os classe média, média alta conseguem melhores colégios, por sua vez melhores vagas, e vão para a universidade pública, pago pelo resto da população para que continue esta mesma estrutura social. Sabe o que é mais interessante, Lênin? É o seguinte, uma família de bem, de posses, né? Entenda-se aí de posses, né? Não coloca os seus filhos na escola do ensino fundamental, nem no ensino médio, em escolas públicas. Mas quando chega na hora da universidade, aí sim. Isto. Né? Quer dizer, é interessante a gente parar para pensar que no ensino fundamental, no ensino médio, essa população privilegiada não está nas escolas públicas. Mas vem exigir, quando se trata do ensino superior, o seu lugar na universidade pública. Né? Por quê? Até porque há uma qualidade de ensino aí que é diferenciada, né? No que é oferecido num nível e no outro nível. Em determinados setores, né? Eu acho que o ensino privado também, ou confessional, enfim, vai muito bem. Acho que também o custo empurra as mesmas classes média e média alta, porque algumas não querem pagar, algumas podem mudar o seu estilo de vida, também não vão querer pagar hoje uma pós-graduação, por exemplo. Quanto custa um doutorado numa universidade privada, Drayton? 70, 80 mil reais. Por aí, conforme a área. Ou mais. Ou mais, né? Ou mais. E se você fizer numa pública, você paga nada. E ainda ganha uma bolsa. E às vezes ainda ganha uma bolsa, porque é perversão, né? Aí é uma perversidade quase. Em termos, numa sociedade como a nossa, né? Não que não deva ganhar. E aí tem outro elemento também, que é o quanto ganha um professor da escola no ensino fundamental e médio, na escola pública, e quanto ganha um professor no ensino superior, né? Então, essa é uma disparidade muito grande no Brasil, né? Diferentemente de outros países, como a Alemanha, onde a disparidade não é tão grande assim, né? Entre o professor da escola e a escola, tanto a escola lá, o ensino fundamental e médio, como o ensino superior, tudo é gratuito, o Estado banca. Mas não há uma disparidade tão grande como no nosso contexto. É que uma amiga minha, alemã, veio me visitar no Brasil e
E ela me perguntava, mas com tantas possibilidades, como é que isso continua? Ela não entendia, não conseguia entender. Né? E será que nós entendemos? Né? Pois é. Eu gostaria de retomar um assunto, um tema aqui, para o fechamento do meu texto, se me permitem. Já mencionado pelo Mário e também pela Henriette, de alguma forma. Esse texto aqui é um poema em que um narrador descreve a situação das crianças. As crianças mesmas, elas não têm voz no texto. Então, é um narrador que fala por elas o que as apresenta. E no fim do texto, isso eu não tinha contado antes, essas crianças, elas pereceram. Mas nem é dito que elas pereceram. Só para linkar com um elemento que aparece no teu texto. Aqui, no fim, diz que o cão que as acompanhava morreu de fome. Então, esse é o fim dessa história. Passado um ano e meio, o cão... então, depois disso, o narrador, passado um ano e meio, conta o fim dessa cruzada das crianças, vamos dizer assim. O final não é feliz. Poxa. E só, Henriette, responda aquela pergunta inicial, o que você acha sobre a questão do Gabriel Garcia Marques e a questão da linguagem. Da ausência de domínio da linguagem, né? Apontar com o nome. Da incapacidade de nomear. É porque a vulnerabilidade também tem a ver com a nossa incapacidade, para responder a tua pergunta anterior, de nominar e de compreender, porque ainda apontamos com o dedo. Função deítica, né? Deítica. De mostrar, né? Então, falta a partícula isto é. Sim. Na verdade... Como é que o Graciliano escreveu isso antes, né? Será que o outro se influenciou? Será que Gabriel Marques teria lido o Graciliano? Com certeza, né? Com certeza. E é importante... Porque é muito próximo, né? Nós temos essas relações, né, de fontes, de textos literários que servem como fontes de outros textos. Nesse texto aqui vai aparecer, era isso que o Drayton fazia referência, a cachorra-baleia. Eu pensei na baleia. Né? A cachorra-baleia, que é um cachorro que ou melhor, uma cadela, né, que sofre um processo de antropomorfização, ao contrário do Fabiano. Né? E nós vamos ter, de novo, um cão nessa situação privilegiada, um cão humanizado no Cão das Lágrimas, do Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira. Né? Então, esse jogo, assim como nós vamos ter um processo de zoomorfização no Germinal. Né? Então, nós temos o que como linha, tênue linha, que separa sempre nas obras literárias, ou quase sempre nas obras literárias, isso que é perder a humanidade. Uma animalização. A animalização. O elemento que se faz presente, e esse elemento está presente também na Metamorfose do Kafka, é a impossibilidade de comunicação. O não acesso à linguagem. A perda da linguagem. Nós vamos ter sempre o não poder nomear, não saber nomear. Né? Ou não ver sentido no nomear. Unmündig, né? Esse nomear, mais do que o se autoexpressar e a linguagem referencial, nomear os objetos, é porque quando eu falo, eu estou dirigido a alguém. Né? Tem o se expressar, mas é a autoexpressão dirigida a alguém. É a comunicação. Né? Mas na comunicação há um elemento a mais, que é só o fato de eu me dirigir ao outro e este outro me devolve o reconhecimento de que ele me ouve. Vê? Então, é nesse retorno que está o elemento contra a vulnerabilidade. Mas que nisso aí me parece que um elemento importante, que na literatura aparece, que em algum momento há referência aos ancestrais. Isso é uma questão que talvez a gente deveria
retomar a questão do direito e os ancestrais. Tá? Muito bem. Eu quero agradecer o Mário Fly, a Henriette e o Drayton por ter nos trazido a todos nós uns textos tão vigorosos e tão candentes sobre essa temática da vulnerabilidade. E com isso o Direito e Literatura fica por aqui. Assista este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura. E não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.